A paz do Senhor, irmãos. Sou eu mais uma vez com vocês aqui. Meu nome é Isaac, para quem ainda não me conhece, está acessando pela primeira vez este canal, este vídeo. Eu vou estar lendo mais uma lição. Vocês podem ver aí a lições bíblicas. A fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Jó. Se inscreva no canal. Se você ainda não for inscrito, por gentileza, me ajude. Se inscreva no canal. Deixem os likes. Comentem. Compartilhem. Ative o sino de notificação. Tudo isso vai fazer esse canal crescer. Dependendo da maneira que vocês participem, esse canal pode crescer assustadoramente. Vamos lá. Vocês já conheceram a página da lição, esta preciosidade. Vamos aqui ao sumário. Comentarista José Gonçalves, terceiro trimestre de 2020. José Gonçalves. Talvez não dê para vocês verem, por causa da cor aí está letras brancas numa tarja laranja. Título de cada lição: lição o livro de Jó, 2 quem era Jó, 3 Jó e a realidade de Satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó, lição 5, 6 a teologia dele faz. Segue aí o título de cada lição. Por que eu faço isso? Porque vocês podem ficar curiosos, né, para conhecer alguma dessas preciosidades também, dentro desta preciosidade que é a revista. Então, vocês registram no comentário, né, o título, solicitando a leitura, e assim eu estarei atendendo. Aqui eu vou estar lendo essa aqui, quando Deus se revela ao homem. Vamos lá? Cadê? Quando Deus se revela ao homem. Essa aqui. Aí. Tá uma cor assim que ficou meio camuflada. Mas aqui está, lição 12, 20 de setembro de 2020, Dia Nacional da Escola Dominical, quando Deus se revela ao homem. Textuário. Então, o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó 40, versículo 6. Verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Leitura diária. Segunda, Deus se revela a Jó do meio de um redemoinho. Terça, as inquirições de Deus a Jó. Quarta, Deus pergunta a Jó a respeito da natureza dos animais. Quinta, Deus ordena a Jó que se cinja como homem. Sexta, o homem pode se vestir de majestade e glória. Sábado, pode alguém discutir com o Todo-Poderoso? Leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 38, versículos 1 ao 4, capítulo 39, 1 ao 6, capítulo 40, versículos 15 ao 18, versículo 24 também, e Jó, capítulo 41, dos versículos 1 ao 3. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-mo saber se tens inteligência.
Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem como trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês e quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Poder-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Comentário. Introdução. Nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas ao responder quem, de fato, age com justiça no mundo. Tópico de número 1. A revelação de um Deus pessoal. Subtópico 1. O Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Subtópico 2. A poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus e este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés. Isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Já teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Subtópico 3. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os
capítulos 3 e 37 aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, expostas pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. Tópico 2. A revelação de um Deus sábio. Subtópico 1. Na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como o seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso, o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol, pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e, menos ainda, das dimensões da criação. Subtópico 2. Na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas. Cada criação, cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus, dando-se a conhecer ao ser humano. Pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Era a hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Subtópico 3. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca.
Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Tópico 3. A revelação de um Deus poderoso e justo. Subtópico 1. O Behemoth e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referências a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esse termo como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto o Behemoth representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força tanto natural como sobrenatural, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Subtópico 2. Justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com Behemoth nem com Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem, muito menos, ao justificar-se diante dele. Se a graça de Deus poderia justificá-lo, ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Conclusão. Neste estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Assim, irmãos, concluímos a leitura de mais uma preciosa lição das escolas bíblicas dominicais. A escola bíblica se revela, como já se diz nas palavras, todo domingo ou cada domingo, das 9h30 às 11h30 da manhã. Os templos das Assembleias de Deus se abrem. Isto quer dizer que você, todos nós, cada comunidade, está convidada a comparecer no interior de cada um desses templos. As portas se abrem para o público, para todos nós podermos ali adentrar, e você ali vai ser bem atendido, vai ter um lugar devido para ali estar ouvindo a palavra de Deus,
também perguntando e assim estudando a palavra de Deus. E a ferramenta utilizada são lições como esta, onde você conhece aí e vê uma das revistas das lições das escolas bíblicas dominicais. Se inscreva no canal, confirma o teu like, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação e assim você vai estar glorificando o nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Deus multiplique as suas bênçãos sobre nós.